Um dia, uma criança chamada Chris, que tinha apenas 12 anos, estava brincando com o irmão dele, de 9 anos, chamado Ryan. Eles estavam brincando de pique-esconde, sabe? O Chris estava contando e o outro irmão estava se escondendo. Ele acabou de contar, ele foi atrás do irmão, obviamente. Mas depois de procurar a casa inteira, Chris não estava conseguindo achar o Ryan. Ele estava gritando o nome do irmão dele, falando: jogo acabou, onde é que você tá? Mas o irmão nunca respondia. Então ele contou pros pais dele e eles chamaram a polícia. A polícia veio e procurou a casa inteira, mas eles também não conseguiram achar o menino. Semanas se passaram e eles começaram a achar que o menino tinha fugido. Até um dia que ele resolveu ir até o porão procurar alguma coisa. Começou a sentir um cheiro muito esquisito vindo de uma mala. Quando ele abriu a mala, ele achou o corpo do irmão dele apodrecendo dentro da mala. Os gritos do menino não davam pra ser ouvidos porque ele se prendeu dentro da mala e não conseguia sair. Ele acabou morrendo lá dentro. Eu não ia contar essa história porque aconteceu comigo, mas meus amigos mandaram eu contar, então cá estou eu. Teve um dia que eu tava sentada na minha sala e eu tava sentindo uma energia muito ruim vindo da cozinha. Então toda hora eu ficava olhando assim. Matheus, um amigo meu, ele ficou tipo: Fernanda, para de olhar pra lá, eu tô ficando com medo. Eu falei: tem alguém na cozinha, tem alguém na cozinha, tem alguém na cozinha. Na hora que eu virei pra falar de novo que tinha alguém na cozinha, eu tava sentada ali, olhando pra lá. Na hora que eu falei, eu vi uma mulher passando aqui. Tipo, real. Ela não olhou pra mim, não falou nada. Deus, que susto, é o cachorro. Mas eu vi, tipo assim, a figura da mulher de lado passando. E foi horrível. Vocês já viram alguma coisa, já sentiram alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Essa história é sobre as primeiras palavras. Então, tinha uma mãe que odiava a sua filha. E numa noite, enquanto a filha dela tava dormindo, entrou no quarto da menininha, que tinha mais ou menos uns 4 anos, com uma faca. Começou a, tipo, acertar a menina várias e várias vezes. Ninguém nunca descobriu e ela só, tipo assim, continuou vivendo com isso. Alguns anos depois, a mãe teve outra criança, outra menina. Assim que nasceu, ela já amava essa criança diferente da outra. Um ano depois, a mãe e a filha estavam vendo TV. A filha pareceu que tava, tipo, indo falar as primeiras palavras dela. A mãe tava super animada, esperando o que a criança ia falar. Mas quando as palavras saíram da boca da filha, as primeiras palavras, ela ficou aterrorizada. A criança disse: mãe, por que você me matou? Eu te amava. Já vou falar sobre esse cara aqui. Ele nasceu na Rússia. Não sei pronunciar o nome dele, mas é esse aqui. Ele literalmente tinha uma árvore crescendo dentro do pulmão dele. Ele tava com muita dor no peito e, tipo, toda vez que ele tossia sangue. Ele tava começando a ficar muito preocupado e não sabia o que fazer, então ele foi correndo pro hospital. Depois de alguns exames, as pessoas, tipo, os médicos acharam que ele tava com algum tipo de câncer e ele foi direto pra sala de cirurgia. Mas o que eles de fato acharam... Esse aqui é o raio-x do cara. Ele tava com uma árvore literalmente crescendo dentro dele. Primeiro eles acharam que era um tumor, mas depois eles descobriram que não, era uma árvore. Conseguiram tirar a árvore, deu tudo certo. Quando perguntaram pros médicos tipo, o que aconteceu, eles primeiro falaram que acharam que estavam alucinando e que não era possível aquilo acontecer. Era a véspera de Natal. Uma menininha chamada Jessica tava deitada na cama dela. Ela não conseguia dormir porque ela tava muito animada pro Natal. E aí, do nada, ela ouviu um barulho vindo de baixo das escadas. Então ela achou que era o Papai Noel e foi correndo lá pra baixo pra tentar achar o Papai Noel. Quando ela chegou lá embaixo, ela de fato viu o Papai Noel. Pelo menos ela achava. Ela falou: Papai Noel, é você? Quando o cara virou e olhou pra cara dela, ela percebeu que na verdade era só um cara vestido de Papai Noel, um cara bem esquisito. Mas antes dela ter tempo de conseguir fazer alguma coisa, de reagir, o cara pulou em cima dela e, tipo, pegou ela. No dia seguinte, os pais da Jessica foram, tipo, procurar ela. Quando eles chegaram na sala, na frente da árvore de Natal, eles viram a cabeça da filha deles em cima da árvore de Natal, como se fosse a estrela, sabe? E sangue pela sala inteira. Tinha uma mulher que não gostava muito de lavar o cabelo. E ela achava que o cabelo dela ficava lindo de coque. E teve um dia que ela fez um coque e ela achou perfeito. Ela resolveu deixar ele. Deixou um dia, outro dia e outro dia. E toda vez que ela ia tomar banho, ela botava um negócio na cabeça, tipo aquelas toucas, e não lavava o cabelo. Só que aí o cabelo dela começou a feder, né? Porque... né? E ao invés de ela tomar banho, ela começou a usar shampoo seco. E ela só passava shampoo seco no cabelo dela. Até que um dia, o marido dela acordou e foi tomar café. Percebeu que ela não descia de jeito nenhum. Já tinha perdido o horário do trabalho, inclusive. E ele ficou preocupado e subiu pra ver como ela tava. Quando ele chegou lá, ele viu que ela tava morta. Ela tinha morrido. Ele chamou a polícia. E quando o corpo dela foi levado pra autópsia, eles desfizeram o coque dela. E viram que aqui atrás tinha um ninho de aranha. Com a aranha mãe. A cabeça dela tava toda corroída. E a aranha tinha colocado ovos. E as mini aranhinhas nasceram dentro da cabeça dela. E corroeram tudo. E aí por isso que ela morreu. Vejam esse vídeo aqui, tá vendo essa menina? Essa aqui. Um olhar mega perdido, tá? Quando eu olhei, eu falei: oi? Eu vi alguns TikToks sobre isso também. E eu resolvi pesquisar. O nome dessa menina é Casey Compton. Esse vídeo é de agora. Só que, dia 14 de setembro de 2014, estamos em 2021, no Arkansas, uma menina desapareceu. Vê se vocês não acham que elas são muito parecidas. Essa é a Casey, menina que desapareceu. Essa é a menina do vídeo. Ela era assim quando ela desapareceu. Enfim, de fato, foi um caso enorme. Ela ficou como desaparecida até agora. E o FBI agora, nesse momento, já tá, investigando a situação. Enfim, vocês acham que é ou não? Tinha uma menina chamada Lisa. Tava dormindo na cama dela, de boinhas, quando ela ouviu na janela dela alguém batendo.
efeito sonoro. Só que ela achou que não fosse nada e voltou a dormir. Uns 20 segundos depois, ela ouviu a mesma coisa. Ela começou a ficar muito preocupada, levantou da cama e foi na janela ver o que tava lá fora. Ela abriu a cortina, ela viu o rosto da mãe dela. Ela tava com uma cara muito esquisita. E ela ficou tipo, cara, por que minha mãe tá do lado de fora? No meio da noite, de madrugada. E quando ela abriu a porta pra falar com a mãe dela, tipo, mãe, por que você tá do lado de fora, querida? Tinha um homem segurando a cabeça da mãe dela, do lado de fora da casa. Ela começou a gritar, tipo, muito apavorada. Um cara tava segurando a cabeça da mãe dela, óbvio. Mas quando ela foi sair da casa dela pra, tipo, fugir, o cara tava do lado de fora, do quarto dela, segurando tanto a cabeça do pai quanto da mãe dela. Só a cabeça, segurando assim. E antes que ela pudesse correr, o cara segurou ela e fincou uma faca no pescoço dela. Oi! Tinha um cara chamado Jeff que ele nunca conseguia dormir à noite. Porque toda vez que ele ia dormir, a filhinha dele, devia ter mais ou menos 1 ou 2 anos, começava a chorar muito. Ele botava travesseiro na cabeça dele, botava música, ele não conseguia dormir. Noite após noite, a filha dele não parava de chorar. Ele tava começando a ficar louco, porque nada adiantava. Ele começou a se mudar, pensando que talvez a casa não agradasse a filha. Ele se mudou de casa várias vezes. Desde que ele matou a filha dele, toda noite ele continua ouvindo a filha dele chorar. Já faz mais ou menos uns 3 anos que ele matou a filha dele. Ele continuava ouvindo a filha chorar, mesmo depois dela morta. Oi! Essa é uma história real e por isso deixa isso muito mais assustador e bizarro. Quando eu vi, eu fiquei meio assustada. Mas enfim, 2 mulheres nascidas no mesmo dia, só que tem um porém, com 157 anos de diferença. Essa é a primeira mulher, essa é a segunda. Enfim, ambas morreram da mesma forma, nasceram no mesmo dia. As duas tinham ido se encontrar com uma amiga, tinham ido pra uma boate. Uma tinha ido pra um baile, porque antigo. E a outra tinha ido pra uma boate. As duas estavam, tipo, indo sair com a amiga. Acabado de comprar um vestido novo. E ambas conheceram o assassino na festa. Uma no baile, outra na boate. Enfim, conheceram o assassino lá. O nome do assassino das duas era Thornton. E morreram da mesma maneira. O assassino delas, que tinha o mesmo nome, matou elas da mesma forma. Um em 1900 e pouco. E outra agora em 2000 e pouco. E foi no mesmo local. Enfim, eu não sei de onde saiu tanta coincidência. Eu fiquei chocada. Mesmo lugar, mesmo nome do assassino. Mesma situação. O que vocês acham que é? Oi! Então, tinha um cara que o nome dele era Nicholas Miller, ele tinha 33 anos de idade. E um dia ele resolveu ir caminhar pelo parque, que o dia tava muito lindo lá fora. Enquanto ele tava andando, ele teve uma brilhante ideia de ir comprar comida. E ele tinha que atravessar a rua pra chegar até a loja. E foi então que ele começou a correr pelo meio da rua. Ele não viu que tinha um carro vindo. E o carro bateu nele, fazendo ele literalmente voar. E ele viu tudo preto. Quando o Nicholas acordou, ele acordou num hospital. Só que quando ele olhava pro lado, tinha várias coisas tecnológicas que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele olhou pro braço dele, o braço dele tava todo, tipo, envelhecido e com rugas. Até que um médico entrou no quarto e ficou, tipo, você acordou. E ele falou, é um milagre que você acordou. Você tava num coma por 42 anos. E o Nicholas começou a entrar em pânico, porque ele perdeu a vida inteira dele. Agora ele tinha pra lá de 70 anos. Imagina se isso acontecesse com você. Deixa aqui nos comentários me falando o que você acha que aconteceria. Oi! Certo dia um cara chamado Jay terminou com a namorada dele. O nome dela era Ana. Ele tava muito mal, não sabia o que fazer, tava chorando muito. E alguns dias depois, ele sem se falar, a Ana mandou uma mensagem pra ele. Dizendo, eu não quero ficar assim, vem aqui na minha casa hoje, a gente vai resolver isso. Ele ficou muito animado, não podia esperar pra poder ir lá ver a Ana. Quando o Jay chegou na casa da Ana, ela abriu a porta e puxou ele pra dentro. Então eles sentaram na mesa, tinha comida e vinho. E a Ana disse assim, desculpa por ter sido muito rude quando eu terminei com você e tal. Ela pegou as 2 taças de vinho, deu uma pro Jay, ficou uma pra ela. Levantou o copo e falou, a novos começos. Na hora que ele deu o primeiro gole, começou a sentir algumas dores. O corpo todo dele. E começou a, tipo, cair no chão. A boca dele começou a, tipo, borbulhar. Então a Ana ajoelhou do lado dele e disse, eu não queria ver você em dor. Então agora eu finalmente consegui tirar toda a dor de você. Literalmente, querida. Oi! Uma menininha de mais ou menos uns 7 anos. E ela acordou mais ou menos umas 8, assim, da manhã. E ela foi direto pro quarto da mãe dela pra acordar a mãe dela. Ela não conseguia abrir a porta, tava, tipo, trancada. Ela começou a gritar a mãe dela, só que a mãe dela não respondia. Então ela assumiu que a mãe dela tava dormindo ainda e resolveu ir direto pra escola. Ela chegou na escola, ela ligou pra mãe dela, mandou mensagem, mas nada da mãe responder. Quando a aula acabou, ela correu pra casa porque ela começou a ficar preocupada com a mãe. A porta dessa vez tava aberta, só que a mãe dela continuava deitada, ela tava dormindo ainda. Ela chegou perto da mãe dela, começou, tipo, balançar a mãe dela pra ela acordar, mas ela não acordava. Quando ela virou a mãe dela, ela viu que a garganta da mãe dela tava cortada. Ela começou a chorar, tipo, muito. Ficou em cima da mãe, até que ela ouviu uns passos vindo de trás dela. Tinha um cara que falou assim, você demorou muito pra perceber, que agora é a sua vez. Oi! Tinha uma menina chamada Molly. Tinha muita curiosidade sobre o que acontecia depois que você morria. Ela tinha o hábito de matar alguns animais pequenos pra ver o que acontecia com eles depois que eles morriam. Até que um dia ela tava conversando com a mãe dela. Ela falou, mãe, quando você morrer, você pode me mostrar o que acontece? A mãe dela riu e falou, claro, filha. Até que a Molly disse ok e foi embora. Naquela noite, quando a mãe da Molly tava dormindo, Molly entrou
Entrou no quarto dela com uma faca e começou a atacar a mãe repetidas vezes no estômago. A mãe dela gritava e chorava de dor. Gritou, filho, o que você tá fazendo? E ela continuava batendo na mãe, esfaqueando a mãe com um sorriso no rosto. Até que ela disse, você me prometeu que eu me mostraria o que acontecia depois que você morresse. Então é melhor você cumprir a sua promessa. Dia 8 de setembro de 1987, um pouquinho antes da meia-noite, um casal de velhinhos descobriu sangue saindo tanto da parede quanto do chão da casa deles. Eles tinham alugado uma casa em Atlanta, na Georgia. O cara se chamava William e ele tinha 79 anos. A mulher chamava Minnie e ela tinha 77. Sim, isso é uma história real. Inclusive, essa era a casa e essa é a casa hoje em dia. Enfim, eles ligaram pra polícia. Tinha sangue no banheiro, na cozinha, na sala, em todos os lugares da casa. Só que a polícia não conseguia achar de onde o sangue tava saindo. Então, eles tiraram algumas amostras e foram levar pra, experimentar e ver o que era. O tipo do sangue era O, porque tanto o sangue dele e da mulher dele era um A. E esse caso continua aberto, porque até hoje ninguém sabe de onde é que saiu esse sangue, de quem esse sangue, por que tinha sangue na casa inteira. Algumas pessoas especulam que, na verdade, antes de eles morarem lá, tinha um serial killer. Ele botava o corpo das vítimas dele dentro da parede. E começou a sair. Outras pessoas, na verdade, acham que isso era uma, experiência sobrenatural e tal. O que vocês acham que é? Oi! Hoje eu vou te contar sobre um serial killer que tem o seu nome. No período de 1971 a 1983, ele torturou, caçou e matou pelo menos 17 mulheres no Alasca. Caralho. Ele tem seu nome, tá, querido? Tem algum problema de relação com alguém da sua família? Não. A infância dele foi diferente da sua, então. Ele foi torturado pelo pai dele. O pai dele maltratava muito ele. Não, meu pai não fez nada comigo, não. Tira a relação desse nome do meu nome, tira. Foi preso algumas vezes e uma das vezes foi porque ele tacou fogo numa escola. Normal, cara, Pelo né? amor de Deus. Normalzinho. Do nome, eu fico louco. Tá tudo envolvido. Pra analisar o jeito de como ele matava as vítimas dele, ele vendava elas nuas e fazia elas correrem pela mata pra ele conseguir caçar elas. Porque ele tinha isso de Mentira! férica. Esse é filme de terror. É, não é, querido? E tá tudo bem. E a gente no closet escuro aqui, ó. E tá tudo bem.